Vamos lá. Então aqui eu já vou explicar para vocês o verbo to be na afirmação e na negação, né? Agora eu não preciso mais separar um ou outro, porque a gente já avançou um pouquinho nos conteúdos, já dá para você poder pegar essas diferenças, tá bom? E aí eu trouxe uma imagem para poder ilustrar e o rapazinho de azul fala: We were there for a band practice, Zach, and you weren't. E aí o Zach responde: Practice for you guys. Bem, observa aqui que eu tenho em negrito algumas palavras. Aqui, ó, acompanha o mouse aí, ó. Eu tenho um were, que está em negrito, e depois eu tenho um weren't, ok? Então, were e weren't. Eu vou explicar detalhadamente isso, eu só quero que você observe isso e observe algumas frases que eu vou escrever aqui agora. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou um professor. Se você me perguntasse alguns anos atrás qual era a minha profissão, eu falaria eu falaria agora que I was a manager. Então, se você me perguntar, Ronélio, qual que era a sua profissão antigamente? Eu vou falar, I was a manager. Eu era um gerente ou eu fui um gerente. Então, was and were são as versões do verbo to be, só que são as versões do verbo to be no passado. Se você não assistiu a aula do verbo to be, que é I am, you are, he is, she is, é muito importante que você veja essa aula para que tudo agora faça mais sentido. Por isso que eu falo, gente, às vezes é muito básico, né, começar lá do início mesmo, mas tudo aquilo é a base do idioma. Se você não tiver uma base solidificada, uma base fortalecida, quando vai chegando nesses conteúdos que parecem ser um pouquinho mais difíceis, isso vai fazer falta para você. Então é importante sim fazer as aulas desde o início. Se você caiu aqui nessa aula sem paraquedas, eu recomendo que você faça todas as nossas aulas. Essa é a aula 17. Então tem 16 aulas aí para você fazer, porque isso vai solidificar o seu conhecimento, vai criar uma conexão, sabe? Vai te dar é como se fosse uma estrada, uma jornada, né? Em cada ponto tem algo importante. Então assim, você já pode ver aqui que o we were, nós estávamos lá para praticar, né, a banda, porque eles têm uma banda e aí eles estavam lá para praticar um pouquinho o show deles, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, quando ele fala we were, é o nós estávamos. Algumas vezes, você sabe que o verbo to be, ele pode ser conjugado como ser ou estar, né? Então, I am happy, aqui no presente, né? Eu sou feliz. Se eu falo I am late, eu estou atrasado. Então ele tem essas duas possibilidades, assim como no passado. Por exemplo, I was happy, eu estava feliz, e I was rich. I was rich. Eu era rico. Então, como é no presente, que é eu sou, eu estou, nós somos, nós estamos, o verbo to be no passado também pode ser esse era ou esse estava, tá bom? Então, só uma explicação aqui para você poder entender. Bem, agora que você já entendeu que a gente tem essas duas versões, were and was, vamos ver quando que a gente usa um e quando que a gente utiliza o outro, e já vamos ver também como que fica isso na negativa, na negação, né, nas frases negativas. Eu vou abrir tudo aqui para você e aí eu explico detalhadamente. Opa, foi um pouquinho a mais. Então tá, vamos lá, gente. Olha, aqui eu tenho um subject. Os subjects são os pronomes pessoais. Eu, você, ele, nós. Então aqui eu tenho todos os pronomes. I, you, he, she, it. Normalmente eles vêm juntos porque a conjugação é uma coisa só para os três. Depois eu tenho we, eu tenho you, que no caso seria o vocês, diferente desse you aqui, que é o você no singular. E depois eu tenho they, que é o eles ou elas, ok? E aqui eu tenho o verbo to be na afirmação. Observa, ó, was, were. Basicamente, o verbo to be é conjugado no passado, ou é was ou é were. Não tem outra variação. Quando que ele vai ser was? Ele vai ser was com I, he, she e o it. E ele vai ser o were com you, we and they. Olha aqui a tabelinha, ó. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Então, basicamente é isso. A regra é essa. Eu vou usar o was com I, he, she, it. E eu vou usar o were com you, we and they. Então, aplicação numa frase. I was happy. Eu era feliz ou eu estava feliz. We were rich. Nós éramos ricos. Inventei uma palavra nova aqui, ó. They were late.
eles estavam atrasados, ok? Então, todas as vezes que você quer usar o estava, era, eles eram, nós éramos, vocês eram, vai ser o verbo to be no passado, que vai ser was ou were. Was para I, he, she, it e were para todas as outras pessoas. Então isso tudo, gente, é o que? Na afirmação, ok? E aí na negação eu tenho, né, você sabe que é basicamente colocar um not. Então, por exemplo, I was not happy. Eu não estava feliz. Então eu namorava uma garota e eu não estava feliz com ela. I was not happy. Só que ao invés de eu falar was not, é muito mais comum eu falar o quê? Wasn't. Wasn't. E também a mesma coisa se eu quero falar você não estava feliz. You were not happy. A mesma coisa. Só que ao invés de eu falar were not, eu vou falar weren't. Weren't. Então essas formas contraídas são muito mais usadas. O wasn't and weren't. Olha aqui, olha. No negative, full form and short form. Eu tenho aqui a full form, que é a forma completa, que é a forma não contraída. Was not, were not, was not. E eu tenho a short form, que é a forma curta, é a forma contraída, que é o wasn't, weren't. Então, é muito simples, né? Ao invés de eu falar I was not happy, eu vou falar I wasn't, ok? Bem tranquilo. Aqui, ó, complete. Complete the phrases with was or were. Então, a gente usa o was com qual pessoa? Com I, he, she, it ou com you, we and they? Bora acompanhar aqui, então? Was vai com I, he, she, it. E, obviamente, o were vai com you, we, and they, ok? Ó, watch out. We do not contract was or were. O que ele está querendo falar? Que nós não contraímos was or were. Por quê? A gente aprende que, no inglês, I am happy é mais comum você falar contraído, né? I'm happy. Então, alguns alunos querem contrair I was. Mas nesse caso ele não é contraído. A única contração que é possível com o verbo to be no passado é na negação. Se eu quero negar, aí sim eu posso contrair, tá? Então esse watch out é nesse sentido, de você observar que na afirmação o verbo não é contraído com o sujeito, né? Com o pronome pessoal. Ok? Então, bora fazer uma atividade para fixar isso, garantir que você aprendeu. Mais uma vez, lembre-se, quando a gente chega na atividade, esse é o momento de você dar pausa, copiar essas frases, responder do jeito que você acha que é, e aí só então você dá play para poder você ter certeza se você acertou, se você errou, observar as minhas explicações aqui, ok? Então, imaginando que você já tenha feito isso, bora fazer. Ó, então aqui eu tenho um exemplo. My mom was a dancer in the 1980s. Então, minha mãe era uma dançarina nos anos 80. Então, se eu estou falando my mom é qual pessoa? Minha mãe. É referente a ela. Como fica o verbo to be no passado relacionado ao she? A was. She was. Então, no caso, my mom was a dancer. Ok? Observa o number 1. The girls, alguma coisa, at the bus stop 10 minutes ago. Observa que aqui é uma negação. Observa o xizinho aqui depois. Ó, aqui é afirmação, aqui é negação. Aqui é negação, afirmação. Enfim, então você tem que ficar observando os comandos do que está sendo pedido na atividade também, tá? Então, se eu estou falando the girls é referente a qual pessoa? As garotas. É referente a elas. E elas em inglês é o they. Ok, então they, como fica o verbo to be no passado referente a they? É o were, mas observa que é uma frase na negação. Então fica they were not. Só que como é muito mais comum a gente usar contraído, como é que fica? The girls weren't, ok? Number 2. I, alguma coisa at the movie theater last night. Mais uma vez é uma negação, observa o xizinho no final da frase. Eu estou falando eu. Como fica o verbo to be na negação, no passado? Was. Como fica ele contraído? Bora acompanhar? I wasn't. Bem simples também. Number 3. Kelly and Dennis. Ó, observa Kelly and Dennis. Isso aqui é equivalente a qual pessoa, gente? Kelly and Dennis. Eu, ele, nós, vós, eles, elas. E eles, né? Então é they. Bem, como fica o verbo to be no passado relacionado ao they? É were. E aqui é uma afirmação ou uma negação? É uma afirmação, então vai ser só were. Então, como que ficou? Were, certíssimo. Number 4, it
it, alguma coisa, Jill's birthday on Saturday. Então, observa que eu estou falando it. Como fica o verbo to be no passado relacionado ao it? Was. E aqui é uma afirmação ou uma negação? Ó, o xizinho é uma negação. Então, eu sei que vai vir o not depois. Como é que fica o was not contraído? Bora acompanhar? Wasn't. Number 5. They. Aqui eu já tenho o pronome, que eu sei que é o they. Como fica o verbo to be no passado referente a they? Eu sei que é o were. Ok? E é uma afirmação ou uma negação? É uma afirmação, então eu não preciso fazer mais nada. Então, they were in the choir. Eles estavam no coral. E aqui eu estou falando we. We é nós, né? Como é que fica o verbo to be no passado referente ao we? We were. Vamos ver se é uma afirmação ou uma negação? É uma negação. Então você sabe que vai o not depois. Como é que fica o were not contraído? Bora acompanhar? We weren't. Number 7. You, você, alguma coisa, late yesterday. Então, you. You, qual é o verbo to be? Como fica o verbo to be no passado referente a you? É o were. E aí eu tenho que observar se a frase é uma afirmação ou negação. Como uma frase é uma afirmação, eu não preciso fazer mais nada. You were. Gente, essa aula é muito simples, é muito tranquila, é muito básica, não tem muito segredo. O verbo to be é was ou were. Basta você observar qual é a pessoa, se for I, he, she, it, é was. Se for as outras pessoas, you, we and they, você vai usar were. Se for negação, wasn't. Se for relacionado ao were, weren't. Wasn't, weren't. Então é bem simples. E agora a sua tarefa é o seguinte, baixar o PDF que está aqui nessa aula para você fazer as atividades, baixar o MP3 para você poder praticar, responde tudo que está lá, observa que tem a folha de resposta também. Se você ficou na dúvida, coloca aqui nos comentários que aí eu posso tirar essa sua dúvida também. Alright? So, see you. Bye bye.